Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos na nossa 20ª aula do nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto dentro da cinética química, que são os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Pessoal, não se esqueça de colocar aí no final para nós o famoso joinha. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova, tá bom? Não deixe de recomendar algum amigo, quem sabe tem alguém aí que você conhece, que esteja precisando aí dos conceitos de química que a gente está oferecendo para vocês no nosso canal, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre os conceitos de fatores que alteram velocidade de uma reação. Muito bem. Bom, antes da gente ver esses fatores, nós precisamos aqui que você entenda muito bem que são necessárias 4 condições para que ocorra uma reação. Precisamos de afinidade química, precisamos de contato entre os reagentes, precisamos de um choque em posição favorável e a chamada energia de ativação, certo? São 4 fatores necessários para que ocorra uma reação química. E são baseados nesses fatores que a gente vai utilizar um artifício, normalmente um artifício externo, para que a gente possa fazer uma reação mais rápida ou mais devagar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui então o primeiro fator que altera a velocidade de uma reação. O primeiro fator é a natureza dos reagentes. O que você quer dizer com isso? Bom, então aqui eu estou em cima do conceito da afinidade química. Então não significa que misturar substâncias que reajam do mesmo jeito significa que eles terão velocidades exatamente iguais. Então veja, por exemplo, essa situação que eu peguei elementos da família do grupo 1, conhecido antigamente como grupo 1A da tabela periódica, e eles vão reagir com ácido clorídrico. E eu quero, nessa reação, produzir uma reação de simples troca, de deslocamento, e nesse caso, vamos imaginar que eu queira produzir gás hidrogênio. Vejam que as duas reações, elas se processam da mesma maneira, pelo mesmo princípio, mas a reatividade de sódio e potássio não são iguais. Eles têm tamanhos diferentes, eletronegatividades diferentes, reatividades diferentes. Então, essas duas reações não vão se processar com a mesma velocidade. Então, muitas vezes, dependendo do que eu quero como produto final, que é o que a gente quer normalmente numa reação química, nós utilizamos substâncias diferentes para que elas reajam de maneiras diferentes e automaticamente com velocidades diferentes. Tá bom? Então, aqui eu mexi na afinidade química entre eles, alterando a natureza dos reagentes. Tá? Agora, nós vamos mexer no contato entre reagentes. Por quê? Porque para que ocorra uma reação química, eles têm que estar juntos. Isso não é lógico, William? Não. Existem fatores, por exemplo, físicos, onde eles não precisam estar em contato. Por exemplo, o planeta Terra tem uma atração com a Lua sem encostar nela, né? Então, nós temos um fenômeno físico sem haver contato entre substâncias. Na química, não. Eles precisam entrar em contato, tá bom? Então, para mexer no contato, nós temos 2 fatores. O primeiro fator é você mexer no estado físico deles, que é o que a gente chama de estado de agregação, tá? O que é isso? É mudança de estado físico. Então, nós temos sólidos, líquidos e gasosos. A pergunta é, em qual deles a velocidade da reação será maior? Veja, quanto mais livre eles estiverem, maior a possibilidade de contato entre eles. E, automaticamente, maior será a velocidade da reação.
Isso significa, portanto, que substâncias no estado líquido reagem com uma velocidade maior e substâncias no estado gasoso também vão reagir com uma velocidade ainda maior. Então, quanto mais livre eles estão, mais rápida a reação se processa. Tudo bem? Mexi no contato entre reagentes. Essa é uma maneira. Temos ainda mais uma maneira ainda de mexer no contato entre reagentes. É a chamada superfície de contato. Então, vamos pegar aqui um exemplo bastante simples para a gente poder compreender. Vamos imaginar que nós pegamos ali 2 recipientes e nesses 2 recipientes eu vou colocar ácido clorídrico. Tudo bem? A mesma quantidade, a mesma concentração. Lá dentro, nós vamos jogar ferro com a mesma massa, mas em estados diferentes. Veja que nesse caso, todo mundo é sólido, só que do lado esquerdo eu vou jogar ele em pó e do lado direito eu vou jogar ele em barra. Veja que o ferro que está lá no meio, ele não está em contato com o ácido clorídrico que está em volta. Então, nesse caso, a velocidade desta reação será mais lenta. Então, quanto mais granulado ele tiver, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Tá bom? Pessoal, fique atento a um detalhe, porque nos exercícios ele pode querer ao contrário. Por exemplo, como é que eu faço para conservar a carne? Então, nesse caso, eu quero uma velocidade de reação mais lenta. Então, nesse caso, a carne teria que estar em barra, porque aí é menor a velocidade de degradação. Tá bom? E aí, automaticamente, ela se conserva por um tempo maior. Então, se eu pegar a carne moída, ela estraga muito mais rápido do que a carne em barra. Tá bom? Então, precisa ficar atento, porque alguns exercícios ele não quer a velocidade mais rápida. Às vezes ele quer a velocidade mais lenta. Tá joia? Então, já mexemos na afinidade química, já mexemos no contato. Qual é a terceira condição para que ocorra uma reação? Eu preciso ter choque em posição favorável. Então, nesse caso, eu vou mexer no número de choques, alterando, por exemplo, a temperatura. O que significa aumentar a temperatura? Significa que as substâncias estarão numa maior agitação das moléculas, maior a sua energia cinética, né? Porque a energia cinética está relacionada à velocidade. Então, quanto de movimento, né? Então, quanto maior a temperatura, mais agitada elas ficam. E quanto mais agitada elas ficarem, maior o número de choques entre elas e automaticamente maior é a velocidade da reação. Tá bom? Aí volto naquela mesma situação. Ó. Quando eu vou conservar a carne, eu não vou pôr ela no forno, né? Eu vou conservar a carne, eu vou colocar ela na geladeira, porque daí é tudo ao contrário. Ó. Menor a temperatura, menor a velocidade, menor a agitação, menor a velocidade da reação. Tá? Então precisa tomar cuidado para ver exatamente no problema o que ele quer. Se ele quer uma velocidade mais rápida ou se ele quer uma velocidade mais lenta. Tá bom? Então já mexi na afinidade química, no contato, no choque, está faltando mexer na energia de ativação. Como é que a gente mexe na energia de ativação? Nós colocamos catalisadores. Vamos entender primeiro a presença de um catalisador numa equação química. Veja que você tem aí a destruição da camada de ozônio na presença do CFC, que liberou para nós esse cloro aqui, ó, na forma de um radical livre, né? De um átomo de cloro. O que está acontecendo? Ele está reagindo com o ozônio, produz para nós o CLO. O CLO reage novamente com esse oxigênio e volta a produzir cloro novamente.
Então, o cloro que estava lá no início, ele desaparece, ou melhor, ele desaparece no início e ele volta a ser formado no final. E isso é um catalisador. É uma substância que é consumida e produzida na etapa seguinte. Bom? Veja que ele não desaparece no nosso processo. Por quê? Porque ele retorna lá em cima novamente. Tá bom? E isso é um catalisador. É uma substância que é consumida e produzida novamente. Então, ele criou para nós um caminho alternativo. Isto é, eu consigo sair dos meus reagentes e chegar nos meus produtos de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque ele criou para mim um caminho alternativo. Olha o que está acontecendo aqui na minha curva. Você tem uma curva exotérmica. Lembrando que energia de ativação é a energia que eu tenho que dar para os reagentes para ele chegar nesse ponto mais alto, né? Que a gente chama de complexo ativado. Então, a energia de ativação é essa diferença de energia aqui, ó, entre esses dois pontos. Se você criou um caminho alternativo, o que aconteceu com o complexo ativado? Ele diminuiu. O que aconteceu com a energia de ativação? Ele diminuiu. Então, você criou um caminho alternativo que vai fazer com que eu chegue nos produtos mais rápido. E isso é um catalisador. Então, detalhes importantes. Ele não desaparece no processo. Ele é consumido, produzido novamente. Segundo, ele diminui a energia do complexo ativado e ele diminui a energia de ativação. Olha lá. Essa energia que eu preciso ganhar dos reagentes para chegar no complexo ativado. Tá bom? E automaticamente ele aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque ele criou um caminho alternativo. Tá? Detalhes importantes. O catalisador não altera a energia dos reagentes, não altera a energia dos produtos, não altera a entalpia da reação. Ele só diminui a energia do complexo ativado e diminui a energia de ativação. Por isso que a reação se processa com uma velocidade mais rápida. Tá bom? Pronto. Então, mexi nas 4 condições que precisam para ocorrer uma reação. Eu utilizei alguns fatores que fizeram com que a reação fosse mais rápida, tá? Só tomando cuidado que às vezes em prova ele não quer mais rápido, ele quer justamente o contrário, ele quer mais devagar, tá? Então fique atento às perguntas do nosso problema. Tá joia? Pronto. Isso é o que eu queria mostrar na nossa aula de hoje. É um conceito dentro de cinética química, uma matéria que cai bastante e em prova, né, nos vestibulares da vida. E é esse o nosso objetivo aqui do nosso canal. Tá bom? Pessoal, não esquece aí de colocar para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Não deixe de indicar um amigo, um parente, que às vezes está com dificuldades em química, e aí tem uma opção para ele poder ajudar aí nos conceitos de química e prestar aí os benditos vestibulares da vida. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado a todos. Um grande abraço. Até mais.